Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai para nossa primeira aula, né, entre aspas, onde a gente vai resolver um dos primeiros exercícios da apostila do professor Hall. A primeira apostila de tração, compressão e cisalhamento, 6216. Então, aqui na página 8, a gente vai ter o exercício A, que é determinar a resultante ou fazer a decomposição das forças atuantes no sistema. Então, o que vai ser necessário para resolver esse exercício aqui? Nesse caso, a gente vai ter que descobrir a resultante. A resultante, nesse caso, pode ser dada pela soma das forças. Que, ó, aqui tem uma força F1 aqui, sendo aplicada para a direita, e outra força F2 sendo aplicada para a direita também. Então, a gente fazendo o desenho, a gente pode perceber que a gente vai ter duas forças, uma força a F2 e aqui a F1. Elas vão estar somando, e essa soma é uma soma vetorial, ela vai dar o vetor resultante, que vai ser a soma de F1 mais F2. Então, a força resultante é igual a F1 mais F2, que é 30 mais 50, que é igual a 80 newtons. Nesse caso, o que a gente fez? A gente somou o vetor, a gente somou os dois vetores, gerando o vetor resultante de 80 newtons. Como se um único vetor de 80 newtons estivesse puxando a carga para a direita. Esse foi o primeiro exercício, bem simples. Introdução, algo relativamente básico, que é a base para os estudos, vai ter que ter isso daí. Caso não tenha, não precisa se preocupar, não precisa se desesperar, porque faz parte, a gente está aqui para aprender mesmo. Então a gente vai para o exercício 2, que eu escolhi aqui o exercício D, esse aqui é a introdução, é o básico, e o exercício D, que é um pouquinho mais complicado. Agora eu vou desenhar ele aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um bloco aqui sendo puxado por duas forças. Que o ângulo entre elas é de 15 graus. Então, pela lei dos cossenos, a gente usa os paralelogramos.
Aqui então no exercício D a gente tem uma força de 50 newtons, uma força de 30 newtons e um ângulo de 15 graus entre elas. Então o que a gente tem que fazer? Nesse caso a gente volta para a física e utiliza a lei dos cossenos, que diz o quê? Resultante é igual a raiz quadrada do f1 ao quadrado mais o f2 ao quadrado mais 2 vezes o f1 vezes f2 vezes o cosseno desse ângulo entre eles. Então, a gente pode colocar aqui dentro 50 ao quadrado mais 30 ao quadrado mais 2 vezes 50 vezes 30 vezes o cosseno de 15 e a raiz disso daí. Resultante, então, jogando na calculadora, a gente tem 2.500 mais 900 mais 2.977 e a raiz disso tudo. Que dá a raiz de 6.297,77. Agora a gente tem 79,35 newtons. Então, significa que essas duas forças, o ângulo entre elas, puxando essa caixa, esse bloco, gera uma força resultante de 79. Então, significa que essas duas forças com um ângulo de 15 graus entre elas gera uma resultante de 79,35 newtons, que representado vai ser aproximadamente mais ou menos isso, que a gente utiliza a regra do paralelogramo aqui, só para mostrar para vocês onde vai estar. Então, ela vai estar aproximadamente aqui. E essa é a força resultante. Como a gente não sabe qual o ângulo deles em relação a esse outro lado aqui, esse ângulozinho aqui, vou chamar de alfa, como a gente não sabe esse ângulo, então não tem como é calcular, decompor ele em fx e fy, que eu vou explicar no próximo exercício. Então é esse daqui é a resposta do exercício D e do exercício A. Eu vou fazer mais um exercício, o exercício C do exercício da página 8. Acabou que o vídeo cortou, foi ruim, então eu já tinha resolvido o exercício, mas agora eu vou ter que refazer. Enfim, é o exercício C. Então, nós temos o bloco, uma força de 45 newtons aplicada e um ângulo de 30 graus. Então, o que nós temos que fazer nesse caso? Nesse caso aqui, a gente vai decompor as forças no eixo FY e no eixo FX. No eixo Y e no eixo X, que vai resultar nas forças FY e FX. Vou explicar para vocês como que funciona isso. Aqui nós temos um plano. Aqui nós temos o plano X e o plano Y. E digamos que a gente tenha duas forças. A força aqui
a força aqui Fx, chamada de Fx, e a força aqui para cima, chamada de Fy. A Fy vai estar apontado para o eixo Y e a Fx para o eixo X. A resultante dessas duas forças é o que? Ela é a soma vetorial delas. E pela soma vetorial, a gente tem o que? A gente vai ter aqui um ângulo alfa entre elas duas. E agora a gente volta um pouco para trigonometria. Isso daqui que é um dos princípios também que a gente precisa estar bem fixado, como aquela teoria ali de aquelas teorias físicas, a gente precisa estar bem fixado isso. Então, aqui por trigonometria nós temos o que? Eu gosto muito de utilizar o só K, que é o que? O seno de alfa é igual ao oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de alfa é igual ao adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente de alfa é igual ao oposto sobre o adjacente. E o que isso daí ajuda a gente? Isso daí ajuda a gente a entender como é que essas forças se comportam. A gente tem a soma vetorial de Fy mais Fx da resultante R. Mas a partir da resultante R e de um ângulo, a gente consegue decompor nas forças Fy e Fx. Então, a gente voltando para o exercício, nós vamos ter o quê? Que a gente vai ter uma força. A gente começa desenhando primeiro um plano, né? Passo a passo aqui. A gente começa primeiro desenhando um plano. Aqui. Um plano Y. Plano X. Isso aqui é o passo a passo bem explicado. Com o tempo vocês vão conseguir pegar mais rápido e aprender melhor. Aqui está nosso bloco. Desenho aqui rapidinho só para mostrar. Então, nosso bloco. Aqui nós temos a nossa resultante, que é 45 newtons. E nosso ângulo alfa de 30 graus. E o que a gente pode ver aqui? Que decompondo essa força de 45 graus, aqui nós temos uma força Fy e outra força Fx. Então, agora a gente volta para o caso anterior, onde o seno de 30 graus é igual ao Fy, que nesse caso é o cateto oposto aqui, ele só está... é o oposto aqui, é o mesmo valor. É o mesmo valor. Então, Fy sobre a hipotenusa, que é 45 newtons. Assim, a gente pode isolar o Fy, que dá pra gente que 45 graus vezes o cosseno de 30. Então, Fy é igual a 22,5 newtons. Agora, a gente pode fazer para o outro caso, que é o cosseno de 30 graus, que vai nos dar o Fx. Que é o mesmo caso, só vai mudar, porque aqui a gente vai estar fazendo o cateto adjacente, que está adjacente ao ângulo. Adjacente significa estar do lado, né? O oposto é o oposto, adjacente é do lado. Então, do lado é o Fx, dividido pela resultante, que vai dar que Fx é igual a 45 vezes o cosseno de 30 graus. Então, Fx vai dar aproximadamente 38,97 newtons. Então, esse é o princípio básico. Agora eu vou desenhar um pouco melhor, né, o que significa isso. Né? Significa que a gente tem o bloco aqui, ele nesse pontinho aqui, ó, esse pontinho vermelho aqui, a gente vai ter uma força horizontal de 38,97 newtons e uma força vertical
de 22,5 newtons. O que significa que vai gerar uma resultante de 45 newtons a 30 graus em relação ao eixo X. Então, princípio disso tudo, nesse caso aqui a gente decompõe no exercício C, a gente vai decompor a força em Fy e Fx. Já no exercício A gente vai só somar, a gente usa a soma vetorial, a gente só soma. No exercício D, a gente utiliza a lei dos cossenos. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Fica essa aula aí. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Espero que eu tenha ajudado vocês e que tenham entendido. E até a próxima aula. Deixe um like, comentem alguma coisa e se inscrevam no canal. Valeu!